Olá, amados, mais uma vez é o pastor Carlos R. Rodrigues, aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de edificação, de ensinamento para a sua vida. Hoje a lição de número 8 nos fala sobre o avivamento espiritual no mundo. Estudamos a lição de número 7, foi a lição anterior que nos falou sobre Estevão, o Marte avivado. E hoje, esse avivamento espiritual no mundo. O texto áureo nos diz assim: e mediu umas 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Então nós temos aí a introdução, que está em Ezequiel capítulo 37, do versículo 7 ao 10, e Ezequiel capítulo 47, do capítulo 47, versículo 1 a 5, e também o versículo 9, que nos diz assim, Ezequiel 37, do 7 ao 10. Então profetizei como você me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. E Ezequiel 47 agora. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu umas 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu umas 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu umas 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E o versículo 9, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar nesses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Glória a Deus. Então está aí uma mensagem forte, uma mensagem de avivamento, me citando Ezequiel 37, Ezequiel 47. Sabemos que Ezequiel 37 nos fala sobre a visão do vale dos ossos secos, nos falando da restauração nacional e espiritual de Israel. Ezequiel 47, as torrentes das águas purificadoras. Então, as águas que purificam. Embora esses 2 capítulos, 37 e 47 de Ezequiel, sejam um contexto diretamente para Israel, para a nação de Israel, nós podemos tirar lições gloriosas também para nós, para a igreja e para os tempos atuais, ok? Então vamos lá, introdução.
Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ok? Comente, compartilhe, ok? Sua interação com o canal é importante para que outras vidas também sejam edificadas, ok? Então, prosseguindo, a palavra-chave para a lição de hoje é despertamento. O que é despertamento? Ato, efeito de despertar, segundo o dicionário secular, né? Despertamento e a palavra despertar quer dizer despertar, acordar, amanhecer, desadormecer, estimular, avivar, aguçar, ativar, etc, 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 ok? No termo espiritual, despertamento é um milagre operado pelo Senhor Jesus. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37, 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Provérbio capítulo 4, versículo 18, está escrito: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tópico de número 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. Subtópico 1, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e apostasia de Israel. Daí Ezequiel capítulo 6, versículo 3 ao 5, capítulo 8, versículo 1, 9 e 4. Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 6, somente o versículo 3, diz assim: e dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Então, diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Ezequiel 36, 21, que nos diz aí, né? Mas eu poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre nações para onde foi. Então nós vemos aí a misericórdia de Deus, apesar das muitas rebeliões, né? Deus foi misericordioso com o povo de Israel, apesar das suas muitas rebeliões. E assim Deus é misericordioso conosco também. Porém, nós vemos aqui que o castigo foi inevitável. Foi necessário que o povo de Israel passasse pela provação muito grande devido aos seus pecados. Então, isso não é diferente no dia de hoje. O tratado de Deus com a sua igreja, com o seu povo, porque Hebreus capítulo 12 nos diz lá que Deus castiga e corrige todo aquele que ama. Então, necessário para que haja salvação, ok? Subtópico número 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 e 5, ok? Vamos ler aqui o versículo de número 12 de Ezequiel.
capítulo 47, versículo 12, diz assim, e junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Então, já li aí o versículo 47 do livro de Ezequiel, o versículo 12, ok? Então, vamos prosseguir aí. Aqui ele citou Ezequiel, capítulo 36, versículo 21. E, prosseguindo, nós falamos aqui sobre a representação espiritual. Ezequiel 37, versículo 4 e 5. Vamos ler Ezequiel 37, versículo 5. Diz assim, assim diz o Senhor Jeová, a esses ossos secos, ou a esses ossos, né? Eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis. Então, Deus está falando de restauração. Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Então está aí Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Era chegado de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Subtópico 3, o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, que é cerca de 450 metros, não é? Outros autores falam 500 metros, então 450 metros entre 450 a 500 metros, mais ou menos, ok? E fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos seus tornozelos, Ezequiel 47, versículo 3. A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado. Ezequiel 47, versículo 4 e 5. Ele já se sentia mais distante do solo, ou do chão. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Ezequiel 47, versículo 12, como já lemos ainda há pouco. Prosseguindo. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, não é? Está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não é? As suas misericórdias são novas a cada manhã, grande a sua fidelidade. O versículo 22 e o versículo 23 de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Ok? Prosseguindo. Tópico de número 2, os grandes avivamentos no mundo. Primeiro, na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel, capítulo 37, 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Letra A, na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os moráveis num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Letra B, na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Sem poder das igrejas daquele tempo, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Letra C, no país de Gales. Evan Roberts,
um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Precisava abandonar a prática do pecado. E isso é claro, né? Para que haja um grande avivamento, precisamos primeiramente nos santificar. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905 o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Subtópico 2, nos Estados Unidos. Agora chega dos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento de vida profundo, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Subtópico 3, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Isso é, cidade de Kansas, né? no estado de Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidências de línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1903, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal. Na sua própria casa, em Nabonia, Bray Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa, 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Glória a Deus. Tópico de número 3. Os avivamentos mudam a história. Então nós vemos aí a necessidade do avivamento espiritual nas igrejas, nas nossas vidas. Vamos lá. Subtópico 1. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Efésios 2,14 está escrito assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então aqui se referindo entre judeus e gentios, não havia uma separação. Então essa parede foi
derrubada através de Cristo. Então, na cruz do Calvário, foi derrubada aí a barreira entre povos. Então, daí, vemos esse exemplo nos Estados Unidos, que o racismo caiu por terra, em grande parte devido a esse grande avivamento. Então, o avivamento, ele traz muitas coisas boas para a nação, né? Traz a paz, traz a união, não é? Quebra as acepções de pessoas, né? No qual a Bíblia nos diz claramente, não é? Que não devemos fazer acepção de pessoas. Subtópico número 2, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram, quer dizer, não permaneceram. Em muitos lugares a chama se apagou, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram em seus sucessores, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Provérbio 26, versículo 20. A parte A do versículo que nos diz assim: sem lenha o fogo se apagará. Ora, o Deus de John Elliott, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Glória a Deus. Então, prosseguindo, nós temos aí a conclusão. Glória a Deus. Então, a conclusão já nos diz aqui: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Isto é, sacudir a questão das denominações. Deus não está preocupado com as denominações, mas sim com o seu povo, que está distribuídas em diferentes denominações. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança, né? Com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Então, de todos esses avivamentos, nós podemos citar aí alguns avivamentos importantíssimos que ocorreram, principalmente a Reforma Protestante, não é? Que foi o principal ícone, vamos dizer assim, né? Dessa Reforma Protestante foi quem? Martim Lutero. Então, todo dia 31 de outubro é comemorado a Reforma Protestante, que se deu aí em 1517, dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, não é? Que era um monge augustiniano. Então, Martim Lutero foi o principal aí dessa Reforma Protestante, e tivemos também outros, não é? Da Reforma, tanto da Reforma como também da pré-reforma. Antes de Lutero já vinha sendo preparado essa Reforma Protestante. Então, daí a importância, né, desse avivamento espiritual. Como buscar o avivamento? Através da oração, através da palavra, através da santificação, através de consagração, através, de adoração, de adorar o nosso Deus, de glorificar o nosso Deus. Daí vem, recebendo assim o avivamento, o batismo no Espírito Santo, recebendo a unção do Espírito Santo, não é? Então vem aí o desejo, né? A importância da evangelização, a importância dos cultos no lar, a importância de estarmos unidos em comunhão com o povo de Deus na igreja. E daí
por diante. Amém? Então, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, seu comentário também é importante, não é? Compartilhar o vídeo, ok? E semana que vem, se Deus quiser, sábado que vem, se o Senhor permitir, estaremos dando aí uma pré-aula aí sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Então não percam, ok? Fica atento aí, ative o sininho das notificações aí no YouTube, porque é importante para que você receba a notificação quando eu lançar vídeos, ok? Não deixe de amanhã na escola bíblica dominical presencial na sua igreja, ok? Ou na igreja que você frequenta. Isso é muito importante, ok? Então que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.